Olá pessoal, meu nome é Douglas e eu queria falar sobre exemplo, porque exemplo é tudo aquilo que hoje deve ser seguido, imitado ou tomado como modelo de lição ou ensinamento. Então é isso que significa exemplo. E hoje podemos ver na humanidade o que está acontecendo em todos os países do mundo são as consequências dos maus resultados causados pela falta de exemplo. Porque as pessoas hoje não estão praticando coisas exemplares. A maioria das pessoas não estão praticando coisas exemplares. E o resultado disso é o que está acontecendo hoje no século XXI. O que podemos ver claramente que as consequências disso estão afetando a humanidade inteira. É isso que está acontecendo. Então, quando você vê aí essas coisas, esses crimes, essa violência, essas guerras, essas mortes, tráfico de drogas, prostituição, pedofilia, várias doenças sexualmente transmissíveis, drogas, enfim, várias coisas, essas coisas são decorrentes da falta de exemplo. Porque, infelizmente, a maioria da humanidade não está sendo exemplo para outros, para os seus filhos, enfim. E isso traz várias consequências para as gerações, que de geração em geração, a falta de exemplo vai gerando pessoas mais, como é que eu posso dizer, mais com práticas mais terríveis do que a geração anterior. Isso é o efeito da bola de neve causada pela ausência de exemplos práticos, exemplos irrepreensíveis, exemplos sem máculas, que hoje a maioria das pessoas não tem. Essa é a realidade. Porque a realidade nos mostra claramente que o que está acontecendo é pela falta de exemplo. Hoje já não se ensinam mais as crianças no caminho que elas devem andar. Os pais não dão esse exemplo prático para as crianças. Elas não veem em seus pais o exemplo. Às vezes os pais falam alguma coisa, mas eles não vivem, não praticam, não dão um exemplo para os seus filhos daquilo que eles ensinam. Os filhos não veem os pais praticando aquilo que eles mandaram os filhos fazer. Essa é a realidade. Então os filhos vão crescendo sem esse exemplo paternal. E isso traz graves consequências para a vida deles, porque eles vão viver uma vida totalmente repreensível. É difícil hoje alguém temer a autoridade. A maioria das pessoas teme a autoridade, porque elas não fazem o bem. Por que elas não fazem o bem? Porque elas não têm exemplos disso. Ninguém hoje, infelizmente, está dando esse exemplo de fazer o bem, de fato, de verdade. E as crianças não aprendem isso. Elas não aprendem isso de seus próprios pais, que deveriam ter uma responsabilidade exemplar de educar as suas crianças com os próprios exemplos vistos neles, pelos filhos. Mas hoje não é assim. Então, a falta de exemplo hoje é um mal que está causando e gerando muitos males. Filhos corruptores, filhos que se envolvem com criminalidade, com tráfico de drogas, com prostituição, com corrupções das mais variadas possíveis, com pecados, iniquidades. É assim que está acontecendo. Essa é a geração que estamos vivendo hoje. Isso pode continuar? Não. É necessário parar. Mas isso só vai parar se as pessoas começarem a ver e praticar exemplos bons, exemplos prudentes, exemplos sábios,
exemplos inteligentes, exemplos mesmo. É isso que está faltando hoje. Então, a falta de exemplo está fazendo acontecer o que nós podemos ver hoje aí, pelas notícias, pelos jornais. Notícias gravíssimas de pessoas que, infelizmente, perderam a noção do que significa do que significa exemplo. Não tendo exemplo, ela pratica o que é errado. Porque hoje o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. É a inversão de valores. A inversão de valores é o exemplo que muitas pessoas estão praticando hoje. Essa é a realidade. E as consequências disso são gravíssimas para qualquer país do mundo hoje. E olha que o mundo tem mais de 200 países. Imagine então a quantidade de pessoas que hoje estão vivendo com maus exemplos. Mas, com tudo isso, eu ainda estou aqui para incentivar, encorajar e estimular as pessoas que olhem para o exemplo do Senhor Jesus. Porque Ele veio para dar esse exemplo. Para que tanto você como eu possamos seguir de forma irrepreensível os exemplos que o Senhor Jesus deixou. São exemplos que vão nos fazer ser pessoas boas, ser pessoas honestas, ser pessoas verdadeiras, ser pessoas íntegras, pessoas que têm moral, pessoas que podem ensinar na prática, pessoas que podem ser vistas como referencial de vida, porque as pessoas precisam imitar a Cristo Jesus. Quando essa imitação a Cristo acontecer de fato e verdade, na prática, sincera e verdadeira, a própria pessoa em si vai ser vista como exemplo por todas as pessoas. Todas as pessoas irão querer imitar alguém que produz esse exemplo dado pelo próprio Senhor Jesus. O nosso único e verdadeiro referencial é Ele, e mais ninguém. Então, a humanidade hoje tem que olhar para o Senhor Jesus, olhar firmemente e começar a observar os exemplos que Ele deixou, para que assim, ao seguir os seus passos, essa pessoa possa ter um procedimento irrepreensível diante de todas as pessoas, diante da opinião pública. É assim que tem que ser. Diante dos filhos também. Porque os filhos têm que copiar os exemplos perfeitos vistos em seus próprios pais. É assim que tem que ser. Isso tem que acontecer de geração em geração sempre. Para que assim não exista mais as más consequências causadas pelos maus exemplos. Que hoje são milhares e milhares. Então, eu vou ler aqui um texto para você saber qual o exemplo que nós devemos seguir. Porque, como eu já falei aqui, é o exemplo do Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui o texto que está aqui na primeira epístola de Pedro. E Pedro, escrevendo isso, ele tentou mostrar para as pessoas daquela época que é assim que deveria ser. Mas hoje vemos que isso não está acontecendo. Porque existe uma falha, um erro aí. E o erro parte das próprias pessoas que, infelizmente, não querem olhar para o Senhor Jesus como seu único e perfeito exemplo. Então, esse texto aqui é para trazer essa verdade. Para trazer a verdade que as pessoas têm que entender, se conscientizar de que o único e perfeito exemplo eficaz para a vida de qualquer pessoa, hoje no século XXI, é Cristo Jesus, mais ninguém. Essa é a realidade que nós devemos viver. Então, eu vou ler o texto aqui que está escrito assim. Porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então o Senhor Jesus, claramente, de forma prática, ele deixou vários exemplos para que hoje, no século XXI, as pessoas possam seguir os seus passos. E quando as pessoas hoje quiserem, de fato e de verdade, de forma espontânea e voluntária, seguir os passos do Senhor Jesus, elas vão seguir bons exemplos. Elas vão gerar bons exemplos. Elas terão vidas exemplares diante de todas as pessoas. Assim, todas as pessoas vão querer imitar essa pessoa, porque o exemplo dela é algo verdadeiro, não é falso, não é de hipocrisia, não é de mentira, não é de falsidade, não é um procedimento dissimulado, mas é um procedimento verdadeiro, sincero, igual ao do Senhor Jesus, que deixou os exemplos para que as pessoas possam seguir os seus passos. E as pessoas têm que entender isso hoje. Não tem como ninguém hoje ter uma vida exemplar sem seguir os passos do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Então eu vou continuar lendo aqui o texto. Aí já escrito assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Cristo Jesus não cometeu pecado. Quer melhor exemplo do que esse de vida e prática? Se você começar a seguir os exemplos do Senhor Jesus, você também não vai cometer pecado. E se você não cometer pecado, os seus filhos também não vão cometer pecado, porque eles vão imitar o seu exemplo, o qual você imitou o exemplo de Cristo. E assim vai indo de geração em geração. Então isso é um estímulo para que você possa imitar os exemplos de Cristo, sim. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, nem dolo algum se achou na boca do Senhor Jesus. Então, se você seguir os exemplos do Senhor Jesus, em sua boca também ninguém vai encontrar dolo algum, principalmente os seus filhos e outras pessoas que você conheça. Isso é bom demais. É bom demais seguir esse exemplo que fará com que ninguém possa encontrar dolo algum em sua boca. Ninguém vai ter nenhuma indignidade que dizer a seu respeito se você seguir os passos do Senhor Jesus, o exemplo que ele deixou. Isso é algo prático para a sua vida hoje. Então ele continua dizendo aqui: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Esse é o exemplo de hoje que nós devemos seguir. Nós não devemos, em tempo algum, revidar ultraje, porque o Senhor Jesus nos deu exemplo de fazer isso. Ele não revidava. Hoje, infelizmente, muitas pessoas revidam, muitas pessoas se vingam. Muitas pessoas hoje estão agindo como olho por olho e dente por dente, porque elas estão revidando. Mas o exemplo é para não revidar qualquer ultraje que você possa sofrer. Cristo fez isso. Faça isso você também. Siga esse exemplo que você vai se dar bem. O seu filho vai ver isso em você e vai imitar esse exemplo também. E assim vai crescendo isso cada vez mais. E assim vai diminuir, vai se acabar essa questão de olho por olho, dente por dente, de vingança, de revidar ultraje, como muitos estão fazendo por aí. Porque não tem esse exemplo mais hoje em dia. Mas é necessário que possamos seguir o exemplo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Então, se hoje as pessoas estão sendo maltratadas e fazem ameaças, isso é um procedimento errado. Não é esse o exemplo que o Senhor Jesus deixou para seguir os passos dele. O exemplo é que quando ele era maltratado, ele não fazia ameaça a ninguém. Não faça ameaça também a ninguém hoje.
Siga esse exemplo, dê esse exemplo para o seu filho, prático, para que ele possa reproduzir esse exemplo também em sua vida. É assim que tem que ser, é assim que tem que acontecer na realidade da vida hoje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então o Senhor Jesus se entregava àquele que julga retamente. E é isso que nós devemos fazer hoje. Se entregarmos àquele que julga retamente. É o Senhor que vai retribuir. É Ele que vai retribuir. Não retribua você, alguém que te fez ameaças. Se entregue àquele que julga retamente, que é nosso Deus e Pai, o juiz. Ele é que vai julgar retamente. Ele é que vai retribuir a cada um segundo suas obras. Principalmente aquelas pessoas que te ameaçaram. Não haja da mesma forma. Haja da forma como o Senhor Jesus agiu. Esse é o exemplo. Então, o Senhor Jesus se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, nós temos que morrer para os pecados. Os pecados são os maus exemplos que as pessoas praticam. São as coisas erradas, são as coisas nocivas, são as coisas que estragam a humanidade, que fazem a humanidade estar do jeito que está. Nós temos que morrer para os pecados. Morrer mesmo, para não praticá-los. Temos que enterrar, sepultar os pecados para sempre, para não praticarmos essas coisas erradas, essas coisas iníquas, impiedosas, essas iniquidades, essas abominações que transformaram a humanidade do jeito que ela está hoje. É por consequência disso. Porque na maioria das pessoas hoje, infelizmente, os pecados ainda não foram mortos, elas ainda praticam pecado. Mas aqueles que deixam os pecados, aqueles que fazem morrer os pecados, elas não praticam mais isso. Elas praticam justiça, elas praticam algo que leve eles a viver de uma forma sensata, justa e piedosa. E isso só pode acontecer quando alguém seguir de fato e verdade os exemplos do Senhor Jesus, que Ele deixou para nós seguirmos os passos dele. É assim que temos que ser. Então, essa mensagem de hoje é algo importantíssimo para a humanidade, porque a humanidade precisa entender isso, se conscientizar disso, deixar essa palavra se enraizar em sua vida profundamente, para gerar os bons resultados. E os bons resultados só irão acontecer quando a humanidade seguir os exemplos do Senhor Jesus, os exemplos que Ele deixou para seguirmos os passos dele. Temos que fazer isso hoje. Se nós quisermos viver em um mundo de exemplos irrepreensíveis, nós temos que ser esses exemplos. Nós temos que praticar esses exemplos constantemente. Temos que fazer isso com diligência cada vez maior, com perseverança, com dedicação, com zelo, com cuidado. É assim que tem que ser. Esse tem que ser o nosso procedimento. Então, eu espero que todos entendam isso. Essa é uma mensagem séria e importante para a sua vida hoje. Se você quer viver uma vida com toda a mansidão, piedade e respeito, comece a praticar exemplos que gerem esses resultados. É assim que vai acontecer. Então eu espero que todos entendam isso. Essa é uma mensagem séria e importante da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Amém.